Graça e paz, que alegria ter você aqui comigo. Hoje quero compartilhar com você o Salmo de número 12. Vejamos o que Deus fala conosco através dessa porção da palavra de Deus escrita para nós. O título desse salmo aqui na minha Bíblia é A Falsidade do Homem e a Veracidade de Deus. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vistos filhos dos homens são exaltados. O Salmo de número 12 fala sobre a realidade da falsidade e o auxílio eficaz do Senhor contra esse mal. Observando melhor o Salmo de número 12, percebemos que o Senhor não desampara o justo que vive num mundo cercado de perversidade. É um salmo que descreve um período em que a atividade dos pecadores é duramente sentida por quem vive para Deus e sua justiça. Todos sabemos que ao longo dos tempos o povo de Deus vem enfrentando isso, mas nos últimos dias esse problema ocorrerá em escala geral. Mesmo porque a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, já nos mostra, lá em 1 Timóteo 4, no versículo de número 1, vai dizer claramente para nós: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Mas o crente, o cristão, deve saber que, estando ele rodeado pelos males da sociedade, aflito e oprimido pela imoralidade, mesmo assim terá a proteção especial do poder de Deus. Deus os guardará e desta geração nos livrará para sempre. O Salmo 12 é mais um salmo de Davi. Não dá para afirmar quando o rei mais emblemático de Israel compôs este salmo. Mas pensamos assim, pelo tom da sua argumentação nos versos do salmo, é provável que Davi tenha escrito no momento em que ele estava preocupado com a crescente hipocrisia e perversidade ao seu redor. Mas seja como for, sem dúvida, Davi descreve um ambiente sombrio e uma situação ameaçadora. E aí nós podemos dividir esse salmo em 3 pontos. O primeiro ponto: palavras de falsidade, vai do versículo 1 até o versículo de número 4. O segundo ponto: palavras de livramento, do versículos 5 a 7. Terceiro ponto: um alerta final. Nós vamos ver isso no versículo de número 8. O primeiro registro do Salmo 12, Davi começa com um grito de socorro. No versículo de número 1, ele vai dizer: socorro, Senhor. O salmista nota que o número de remanescente piedoso está cada vez menor. Em outras palavras, os fiéis
estavam desaparecendo no meio dos homens que tinham as suas vidas caracterizadas pela perversidade. No versículo 2, esses homens iníquos falam com falsidade uns aos outros. Aqui ele fala de pessoas hipócritas, insinceras, que não conservam nada de verdadeiro em seus corações. Na verdade, ele está dizendo que essas pessoas, elas possuem um coração fingido. Essa expressão traduz uma colocação hebraica que transmite a ideia de coração duplo. Isso mostra a qualidade dissimulada dessas pessoas. Elas possuem um caráter falso e bajulador. Elas abrem a boca não com o objetivo de comunicar, mas com o objetivo de manipular. Então, com suas palavras nesse salmo, nós observamos que Davi ele se sentia sozinho, sem aliados e cercado por inimigos astutos. Se nós formos observar, outras pessoas na Bíblia também se sentiram assim. O profeta Elias, por exemplo, chegou um momento que ele pensava que ele era o único que havia restado em Israel que ainda zelava pelo compromisso com o Senhor. Você pode conferir em 1 Reis 19:14. É provável que todo crente, todo cristão verdadeiro que fica indignado com a depravação deste mundo já tenha se sentido também assim em algum momento de sua vida, porque não é diferente. Tal qual aquela sociedade do tempo de Davi, nossa sociedade também é caracterizada pela falsidade e dissimulação. A história só se repete. Por isso que a Bíblia diz que não tem nada novo debaixo do sol. Porque você vai lendo a Bíblia, você vai estudando a palavra, você vai vendo que cada acontecimento, que cada sentimento agrura na alma humana, seja de Davi ou de qualquer outro servo de Deus que procurou viver com fidelidade, passou por situações que você, de repente, possa estar passando hoje, agora. Mas acredite, Deus ainda é o mesmo. E aí esse comportamento desses homens, descrito no Salmo 12, só se repete em nossos dias. São homens que nutrem um discurso soberbo, acima de tudo, falam o que for necessário para conseguirem alcançar seus propósitos egoístas com eloquência, contam mentira deliberadamente e pensam não estar submetidos a qualquer autoridade. Assim como descreve Davi, esses homens dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Versículo de número 4. O que essas pessoas fazem? São pessoas propagandistas do pecado. São pessoas que estão abertamente, com eloquência, falando do pecado, convencendo as pessoas a pecar de uma forma sutil, de uma forma enganosa, e muitos estão se deixando levar, porque elas vêm com palavras lisonjeiras, massageando muitas vezes o ego e fazendo com que as pessoas caiam em pecado ou venham ferir a santidade de Deus. Por isso nós temos que estar ligados com a palavra. E aí nós perguntamos, então, nesse cenário hostil, o que o crente, o que o cristão deve fazer? Ele deve recorrer ao Senhor. Ele deve mostrar sua indignação contra aqueles que transgridem a vontade do Senhor, almejando pela manifestação da justiça de Deus. O versículo de número 3 do Salmo 12. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Segundo ponto,
palavras de livramento, que vai do versículo 5 até o versículo de número 7. Mas chegará o dia em que todos aqueles que vivem pensando que estão no controle de tudo serão surpreendidos. Aqueles que pensam que podem falar o que querem, que jamais vão prestar contas a alguém, terão de se encontrar com o Supremo Juiz. Deus vê as mentiras com as quais os homens se deleitam. Ele enxerga a forma como os perversos oprimem os fracos dissimuladamente. O Senhor, como registra o salmista, se levantará e julgará os perversos. As pessoas que agem conforme deseja Satanás, um ser orgulhoso e mentiroso, porque a primeira mentira que ele coloca na mente das pessoas é que ele não existe. Mas ele existe sim, e ele veio para matar, roubar e destruir. Essas pessoas que agem de acordo com a vontade dele, infelizmente, se não se converterem, terão o mesmo fim que ele, como está registrado em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Mas o salmista, ele vai continuar dizendo o seguinte: Deus se levantará e colocará a salvo a quem por isso suspira. Esse versículo de número 5 aponta para o livramento de Deus em prol do seu povo. A ideia é essa, de que Deus socorre aqueles que são seus. No seu grande dia, o Senhor dará em toda plenitude a segurança que os fiéis tanto anseiam. E em contrapartida, Ele cortará fora para sempre os ímpios. E aí na sequência, no versículo de número 6, o salmista Davi contrasta a veracidade das palavras do Senhor com a falsidade das palavras dos homens. Diferentemente das palavras mentirosas, soberbas e bajuladoras dos homens, as palavras do Senhor são dignas de total confiança. As palavras do Senhor são puras, tão puras como a prata purificada 7 vezes. No versículo de número 6, são palavras de verdade, são palavras sólidas, ao invés de promessas vazias que saem dos lábios dos homens. As palavras do Senhor não são discursos de bajulação, mas são dignas de total confiança. Aleluia. Através do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12 do livro de Jeremias, o próprio Deus, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Por tudo isso, o salmista declara que no Senhor há segurança suficiente para guardar seus filhos da geração perversa ao seu redor. No versículo de número 7 do Salmo 12. Terceiro e último ponto, um alerta final no versículo de número 8. Davi termina esse salmo alertando que os perversos andam por todos os lugares. No versículo de número 8 do Salmo 12. A vileza, quando entre os filhos dos homens, a vileza é exaltada. No versículo 8. A vileza significa algo vil, sem valor, e ainda algo vergonhoso. O que o salmista quer dizer claramente no final do Salmo 12, mais precisamente no versículo de número 8, é que os perversos se manifestam publicamente
num cenário em que os valores são invertidos, num cenário em que aquilo que é vil e vergonhoso passa a ser romantizado e adotado como certo. Era assim nos dias do salmista, como é assim também em nossos dias. Aquilo que Deus condena, hoje nossa sociedade considera como forma de diversão. As pessoas orgulham-se daquilo que deveriam se envergonhar. O pecado virou entretenimento e o homem é premiado por praticá-lo. Mas escuta, presta bastante atenção. Se os filhos de Deus se fartarem, se encherem com a palavra de Deus, não serão seduzidos por esta geração enganadora. Não serão. Por mais que alguém massageie o teu ego, por mais que alguém te bajule, por mais que alguém te agrade, mas se você percebe que isso vai te levar, te afastar de Deus, abra o olho, vigia, porque é bem melhor agradar a Deus, se encher da palavra de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer claramente o que está certo, o que está errado. Ele vai dar a direção correta. E o prêmio que ele dá para nós será eterno. A bandeja que o inimigo oferece muitas vezes é bonita, bela, cheia de coisas desejáveis, mas esse prêmio pode te levar para longe de Deus. Portanto, a mensagem do Salmo de número 12 é absolutamente atual e urgente para nós hoje. Amém? Espero que Deus tenha falado profundamente com você, como tem falado comigo. Que as bênçãos de Deus se manifestem na sua vida, na sua casa, na sua família. Recebe o meu abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida. Grato pela atenção. Fica com Deus. Fica na bênção de Deus. Paz.